98 dias juntos, deixa eu ver se tá funcionando aqui. Seja o mentor de outras pessoas de sucesso. Gente, quase 100 dias. E olha só, eu abro o livro aqui junto com vocês. Seja o mentor de outras pessoas de sucesso. Sabe que esses dias eu tava na meditação, olha que legal isso, eu tava na meditação do Tadashi Kadomoto, e aí ele falou assim, porque hoje tá muito em alta falar de mentoria, né? Ai, mentor daqui, mentor dali, mentoria, esses termos eles vão entrando e sendo banalizados, sendo usados de forma até incoerente, aí chega uma hora que ninguém nem aguenta, assim como falar de gratidão, autoconhecimento, enfim, mentoria eu acho que tá numa linha dessa e eu sei como eu sou mentor, eu entro nesse fluxo, eu tô muito próxima disso. E aí eu ouvi na meditação do Tadashi Kadomoto, será que foi na... Não, peraí, agora eu fiquei em dúvida se foi na dele, mas enfim. Alguém me falou esses dias sobre... Isso sempre existiu na história. Alexandre o Grande, aliás, Aristóteles foi mentor de Alexandre o Grande, né? O filósofo grego. E assim, só muda o nome. Mas a questão é que... não foi Tadashi. Foi no podcast do Joel J com o Brunet. Aliás, maravilhoso, um dos melhores podcasts da vida. Eles estavam falando sobre essa questão de mentoria, né? Eles ambos são mentores e tal. E aí ele falou, só mudou o nome, né? Porque aí estavam até falando o Brunet estava falando sobre o livro que ele está lançando, que faz uma analogia utilizando o futebol para a questão de liderança, para a questão nossa relacionada à organização da vida, os negócios, enfim, sensacional, inclusive. E aí ele falou, né? Tava falando muito sobre o técnico, os jogadores de futebol, né? Ele estava comparando com algumas coisas da nossa vida, mas que eles sempre tiveram um direcionamento do técnico. Mesmo as pessoas sendo o melhor jogador do mundo, eles têm um técnico, eles têm um mentor, eles têm alguém guiando. E aí ele falou disso, né? Nessa oportunidade ali desse podcast, ele falou sobre Alexandre o Grande, sobre Aristóteles, que só muda o nome na realidade. Mas o quanto na humanidade nós sempre tivemos pessoas que guiaram outras, seja num formato de mentoria hoje, ou seja, quando eu era criança e tinha o Zé da padaria, que de alguma forma todo dia lá eu encontrava ele e ele me ensinava a fazer tal coisa, entende? Isso são só exemplos, mas vá levando isso para sua realidade. E aí eu achei muito incrível, porque eu nunca tinha parado para pensar, e isso me fez inclusive perder o peso negativo da palavra mentor, mentoria, que, né, como eu falei, isso ficou até um pouco pesado para mim. E aí quando eu li isso eu lembrei, seja o mentor de outras pessoas de sucesso. Por quê? Porque nem todo mundo... Peraí, deixa eu corrigir. Nós não somos bons em tudo. Isso é impossível. E mesmo que uma pessoa dê sucesso, muitas vezes uma pessoa que vai estar à frente de você, que inclusive você admira, você se inspira, você quer chegar onde ela chegou, mas você vai ter algo para ensinar para ela. Sobre profissão, alguma coisa sobre realmente sobre trabalho, sobre alguma experiência de vida, sobre algo que você passou, já transitou, mas aquela pessoa não. Então, isso conectando um pouco também com o que a gente falou ontem, de humildade, né, no vídeo passado, na reflexão passada, você se colocar nesse lugar de ser mentor de outras pessoas de sucesso, também é se abrir para falar, poxa, tudo que eu tenho dentro de mim, para alguém pode ser valioso. Porque é muita arrogância, e eu falo isso muito no trabalho de marca pessoal. Porque eu sei que existe um receio das pessoas de utilizar, inclusive, a rede social para poder compartilhar, para poder falar. E essa é a minha batalha, entre aspas. Claro que marca pessoal não é só sobre Instagram, mas a gente fala sobre rede social, sobre compartilhar. Isso pode ser num evento presencial, mas assim, a colocar a voz no mundo, perder o medo de falar do meu trabalho, perder o medo de falar das experiências que eu passei de vida, se isso já estiver curado aqui dentro e eu conseguir colocar isso pra fora, porque você pode ser mentor de outras pessoas.
inclusive de outras pessoas de sucesso, que você julga maior. Mas quando eu saio desse lugar de colocar as pessoas no pedestal e eu me coloco no lugar de que eu sou um ser humano extremamente valioso, que a minha história, que a minha vida, que a minha trajetória, que a minha carreira, que tudo que eu aprendi, que tudo que eu passei, isso pode e é com certeza uma ferramenta de transformação, muitas vezes de mudar a visão de alguém, de ajudar alguém, de tirar alguém de um lugar muito ruim para ir para outro. As suas histórias de vida, elas valem muito. Aliás, elas são as coisas mais ricas da vida, né? Então, você se abrir para ser mentor de outras pessoas, eu acho que é um ato nobre, um ato de humildade, é um ato de parar de achar que, nossa, eu tenho vergonha de ajudar o outro, de falar do outro, porque eu sou muito menos, porque eu sei menos. Para com isso. Eu sei que não é simples falar versus fazer, porque eu passei por esse processo, só que eu também estou hoje num lugar, numa cadeira de mentor, para ajudar as pessoas a enxergarem isso. Entende? Esse é um papel muito forte dentro do trabalho de marca pessoal, porque é sobre isso. Marca pessoal é aquilo, é organizar quem eu sou para eu poder expressar isso para fora e usar isso em prol do meu trabalho, né, como uma ferramenta de conexão entre eu, clientes e o meu negócio e crescimento, claro. Mas eu também posso estar nesse lugar de inspirar, nesse lugar de ajudar, nesse lugar de doação. Quando você se coloca nesse lugar de doar, de mentorar os outros de uma forma... Com tudo que você já tem já é válido demais. Então eu tô aqui pra... Me veio essa reflexão a partir desse tema que eu li aqui. A mentoria é algo que nos une por meio de gerações, classes e frequentemente raças, de um modo que nos força a reconhecer a nossa interdependência e perceber, nas palavras de Martin Luther King, que estamos presos numa rede inescapável de mutualidade ligados a uma única trama do destino. Então, para de olhar só para o seu umbigo, começa a olhar para a vida de uma forma integrada e já sabe que você pode transformar, mudar a vida do outro e que importa sim tudo que você tem aí dentro. Sai desse lugar arrogante de achar que, vou colocar para fora, nossa, que vão pensar. Para. Você tá aqui para algo maior. E o que você tem aí dentro vale muito. Mentoria é uma maneira importante de ajudar as outras pessoas e de ajudar a si mesmo ao mesmo tempo. Então, assim, fica o meu convite aqui hoje para esse olhar de mentoria nesse lugar integrado com a vida. E também para quem tem isso como trabalho, né? Eu hoje posso falar de um lugar com propriedade, porque eu estou nesta cadeira de mentor e sei que também existem muitas pessoas se nomeando assim e que, na realidade, isso não é tão real, né? Uma mentoria, ela tem esse nome, inclusive, porque ela traz um método por trás, então foi desenvolvido um caminho, um método para guiar pessoas para um objetivo específico, né? Então tem esse lugar dessa cadeira, esse nome de mentoria, mas pensa que você pode ser e é mentor dos seus filhos dentro de casa, do seu companheiro, da sua comunidade, aí você vai expandindo. Do lugar onde você mora, da cidade, do seu país, e que a internet tá aí para te facilitar a poder ser mentor, impactar, ganhar visibilidade de pessoas que sem ela nós não teríamos como, né, geograficamente, nessa capacidade muitas vezes de um lugar físico comportar tanto isso, né? Então, a internet, essa ferramenta que nos possibilita ser mentores de uma quantidade infinita de pessoas. Um beijo no seu coração.